Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio de A Balança Não Mente. E esse é um episódio especial, que é o episódio de encerramento, né, do ano de 2024, o ano que a gente iniciou esse projeto de bater papo aqui, né, com paciente, com profissionais, né, envolvidos no tratamento da obesidade. E hoje a gente vai ter uma conversa com um casal, né, um casal que decidiu pela cirurgia bariátrica, e a gente vai entender um pouco da história desse casal aí super querido, já que a gente está na reta final do ano, né, já pensando no Natal, né, num clima mais família. Então a gente vai conversar hoje com o casal, entender um pouco da rotina familiar, né, de pessoas que tinham obesidade e agora fizeram a cirurgia bariátrica. Então, muito bem-vindos, André e Clarissa. Obrigada. Aqui é o nosso episódio. Obrigada. Muito obrigado. E pra gente começar o nosso papo, né, queria entender um pouquinho de como era a vida de vocês com a obesidade, né? Um pouquinho da história, de como é que a obesidade desenvolveu aí na vida de vocês. Então, por favor, fique à vontade. Pode começar. Era uma vida limitada, porém não sabíamos que era limitada, né? A gente não tem a real noção da limitação da obesidade, na verdade. Sim, sim. Às vezes a gente vai vivendo e acha que não está tão limitado. Nós não éramos crianças obesas, né? Como a gente já chegou a comentar aqui. Eu era uma criança magra, o André também era uma criança magra, até a adolescência fui magra, né? Na verdade, com 12 anos eu já tinha aquele corpo, um corpão assim, mas que não era uma obesa, né? Sim. E aí acabou o colégio, acho que você vai perdendo mais essa questão de movimentação, de educação física, de esportes, de ir para a escola a pé, aquela coisa, vida adulta, faculdade. E aí foi quando eu notei que eu estava começando a ganhar peso, né? Fazia estágio todo dia, depois ia para a faculdade, depois começa a trabalhar e vai sobrando menos tempo. Sim. A alimentação vai ficando pior, né? Vai comendo mais na rua. E aí foi quando eu percebi que, tô engordando. Mas assim, eu percebi, eu tô engordando, eu ainda tinha 60 e poucos quilos, assim. Foi quando eu comecei a notar que, do início do processo. Eu tinha 19 anos. Foi quando eu notei, 19 para 20 anos, que eu falei, tô engordando, as roupas estão ficando apertadas, mas assim, foi vivendo. E aí, quando a gente se conheceu, eu já tinha 73 quilos para 74, o André já tinha 104, 105 quilos. Assim, a gente é muito parecido nesse quesito, né? A gente teve uma infância, assim, normal, magros, dois magros, saudáveis, nenhum tipo de problema, depressão, diabetes. Os dois magros. Eu também, aquela infância muito ativa, né? Criança de rua, jogando bola o tempo todo, colégio, futebol, o gasto calórico era muito alto. Total. Então a gente até se alimentava mal, né? Mas sorvete, biscoito, mas a gente gastava muita caloria, então isso equilibrava. Sem dúvida. Isso equilibrava. Eu começo a perceber um pouco do meu aumento de peso a partir dos 25 anos, mais ou menos nessa época aí. Porque quando você estuda à noite, faculdade à noite, trabalhando durante o dia, a atividade física ela fica totalmente descartada, vamos dizer assim. No máximo fim de semana, jogar um futebol, alguma coisa assim. Sim. E aí você começa a bebida alcoólica. Sim. Continua comendo errado, né, vamos dizer assim. Então aí o peso começou a subir. E aí foi numa crescente, assim, bem alta, vamos dizer assim. Foi perdendo o controle do peso. Perdendo o controle totalmente, né? Por mais que, assim, eu já fiz várias dietas, né? Eu percebi que eu estava acima do peso, fazia uma dieta, perdia. Já perdi 20, já perdi 30, já perdi 40, já perdi 50 e voltava. Caramba. Então é que eu brinco, né? O Gonzaguinha, efeito sanfona, me dominava. Eu gostei de usar no passado. Então, assim, realmente eu passei por vários tipos de dietas diferentes, já na fase adulta, sempre na fase adulta, sempre com acompanhamentos com nutricionistas, nutrólogos, endócrinos. Fiz uso de Saxenda, inclusive na época da pandemia, né? Foi quando eu perdi maior peso, né? Quanto mais você tem, mais você perde. Então foi quando eu perdi 50 quilos. Fantástico essa perda de 50 quilos aí, porque não é tão fácil. Não é. Numa obesidade mais alta, né? Você perder 50 quilos. Sim, fazendo uso de medicamento, dieta, né? E muita atividade física. Então eu consegui perder, só que não consegui manter. Sim. Né? Eu passei por um evento que eu fiquei desempregado, então aí a cabeça dá aquela desregulada, né? Tu fica... E você falou que você perdeu esse peso na pandemia. Na pandemia, É interessante, pandemia, né? É até chato falar isso, mas na pandemia, nesse ponto, ela me ajudou, porque todo mundo tá calado dentro de casa, a gente tinha e tem, né? Uma vida social muito alta, assim. Sim. Todo fim de semana tá com amigo, tá na casa de um, na casa de outro, restaurante, bar. E tá junto é comer e beber, né? Basicamente, socialização etílica. Bebida e churrasco, geralmente coisas calóricas, vamos dizer assim.
Então, nessa época da pandemia, ninguém tinha vida social. Então, eu fiquei trancado dentro de casa, com meu filho, com minha esposa. Depois, até fiquei na casa dos meus pais, que foi até o que me ajudou. Porque aí era um condomínio, eu podia fazer atividade física, caminhar pelo condomínio, não era proibido. Não tinha academia funcionando, mas você conseguia andar. E com 150 quilos, 140 quilos, só tem que andar, né? Para depois começar a correr. Depois eu comecei a correr, então isso me ajudou. Até que na pandemia aí eu perdi esses 50 quilos. Eu lembro que no meu aniversário de 2021, março de 21, eu cheguei a 98. Sim. Foi quando eu baixei dos 100, né? Dos 3 dígitos. E aí, coincidentemente, um mês depois, se não me engano, no próprio mês de março, foi quando eu fiquei desempregado. E aí eu fiquei 3 meses procurando emprego e tal, a cabeça dá uma tonteada. Aí você desconta na comida, desconta até um pouco na bebida. Claro. E eu com o filho pequeno, e foi quando eu engordei. E quando eu arrumei emprego, eu vim pra Macaé. Vim morar sozinho em Macaé, porque a gente é de Niterói. Aí, como era um emprego novo, a minha esposa, eu falei, olha, deixa eu ir 6 meses sozinho. Todo fim de semana eu tava em casa. Era e tal. Mas pra eu ver se realmente é uma coisa firme, né? Se a empresa é uma coisa, tanto é que eu tô nela até hoje. Legal. Se o emprego é firme pra eu poder trazer vocês, que eu não vou tirar vocês de uma casa, fazer mudança pra criança pequena. Aí com 6 meses aqui morando sozinho, durante a noite era besteira. Eu lembro que eu saía do trabalho, eu passava no Pavani ali e comprava salgadinho frito pra jantar com Coca-Cola. Caramba. Com M&M. Então assim, aí que realmente... Chutou o balde. Chutei o balde, vamos dizer assim. Sim. E aí com 6 meses aqui... Eu falei com ele, olha, tô estabelecido, a hora que você quiser vir, você fala que eu morava numa kitnet, né? Vou pro apartamento maior. Claro. Aí em março de 2022, ela falou, olha, não aguento mais ficar sozinho com o Arthur aqui não, criança pequena, e a gente não tinha muita rede de apoio, né? Que meus pais moravam em São Pedro da Aldeia. Claro. E a mãe dela morava em Jacarepaguá, Curicica, então não tinha como estar toda hora ali ajudando. Claro que eles ajudavam até onde podiam. Claro, claro. Mas no dia a dia da semana eu tava em Macaé, ela tava lá sozinha. E aí a válvula de escape, de estar sozinho aqui, não ter ninguém para cozinhar, ele comia. Minha besteira. E a minha válvula de escape era, já que eu estava sobrecarregada, trabalhando, cuidando de criança, cuidando da casa, tudo sozinha de segunda a sexta, chegava, Arthur estudava, o berçário era do lado de uma padaria. Sim. E aí eu lembro que eu buscava ele na escola, a gente já passava na padaria, eu comprava uma bandeja de pão de alho, aquele pão fininho com cremezinho de alho, e eu comia a bandeja sozinha. Devia ter, sei lá, uns 4 pão de alho grandes ali. Sim. E aí, com Coca-Cola sempre. E aí, a compulsão de descontar realmente a sobrecarga, a questão emocional, a preocupação, foi essa fase, assim, a gente já tá pulando para uma fase muito depois, né? Mas a gente, quando casou, já era... A gente vai recapitulando. Já era gordinho, mas assim, é uma fase que chamou muita atenção mais para essa questão da obesidade, foi quando os dois entraram no auge da obesidade, assim. Entendi. Essa fase nesse período que vocês ficaram separados, assim, um aqui, Macaé ali, vida mais desorganizada. Exatamente, né? completamente desorganizada, e aí levou para compulsão alimentar. Como essa assim, questão, né, emocional, né? Sim, Friso isso, né? Influencia muito. demais a nossa vida. Aí ela veio pra cá em abril de 22. Aí ela veio pra cá, ela já começou a ler sobre. Não, e foi uma coisa assim, na verdade, eu já tinha, quando eu morava em Niterói, eu já fui numa consulta com cirurgião bariátrico. Ah, interessante. Só que na época eu não tinha peso e eu não tinha tentado umas medicações mais modernas que tinham no mercado. Ele falou assim, Clarissa, você tá até próxima do peso, mas assim, hoje em dia tem outras opções que você ainda não tentou, então de repente pode ser uma possibilidade. Eu falei, não, com certeza. E aí fomos para esse caminho do Saxenda, que ele começou a usar, e ele já tinha usado, aí eu, poxa, vou tentar também. E aí foi quando a gente começou a usar. A questão da bariátrica depois veio assim, eu digo que foi Deus que colocou na nossa cabeça, assim. Sim. Porque na minha, né? Na verdade, primeiro. Ela foi minha cobaia, sendo bem sincera. Foi Deus, assim, que botou no caminho, porque quando a gente decidiu que eu ia morar em Macaé com o Arthur, ele falou assim, consegui um apartamento pra gente visitar. Falei, legal. E aí a moça que apresentou, a corretora de imóveis apresentou o apartamento pra gente, falou assim, olha, na próxima semana só que eu não vou poder estar aqui, se vocês quiserem rever o apartamento, alguma coisa assim, porque eu vou fazer a minha cirurgia reparadora. Aí eu, reparadora por quê? Né? Ela, não, então, verdade, é porque eu sou bariátrica. Caramba! Aí eu, você é bariátrica? Ela, sou, eu fiz aqui em Macaé. Eu falei... Aí passou, não quero ver apartamento nenhum. Me passa o nome do médico. Ela é uma paciente sua. É mesmo? Agora eu não vou lembrar o nome dela. Acho que era Luciana. Luciana. Ela era uma paciente, eu fiz com o Dr. Lucas Brandão.
aqui em Macaé, eu não tive problema nenhum, foi excelente, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, e agora já tenho quase 2 anos, e eu tô na época de fazer a minha reparadora, e eu tô, Que legal. vou no Rio pra consulta. Eu falei, me passa esse contato. Aí peguei aquele contato e Sim. deixei ali, era abril. Sim. Isso. E aí deixei ali aquele contato, eu falei, foi mexendo ali, e aí até que eu voltei, e aí parei de trabalhar, porque apesar da gente estar junto, a questão de... O nosso filho é autista, então assim, tem sim. toda uma questão emocional ali que mexia muito, medo de mudança, né? Claro. De procurar terapia numa cidade nova, não sei como é aqui, em questão de terapias. Sim. E aí eu sem trabalhar também, continuei na compulsão alimentar. Sim. E aí eu falei, quer saber? Eu vou procurar. Vou mandar mensagem. Aí mandei mensagem, a Sol que me atendeu. Legal. E aí a Sol, na época a gente tinha um plano de saúde que só fazia a consulta, não fazia cirurgia. Aí eu falei, Aí deu uma desanimada. Aí né? deu desanimada, André, vai lá, conversa, vê como é que funciona, Não vê quanto é faz, que né? vai custar, Sim. né? E aí Deus agiu mais uma vez e trocou o nosso plano de saúde para o plano Caramba, que você que faz legal. a consulta e a cirurgia. operar, Eu falei, né? agora. E aí em agosto eu comecei o processo, foi a nossa primeira consulta em agosto de 2022. Que eu fui junto, no caso, mas eu fui só como ouvinte. Eu não tava nem na minha cabeça de fazer. Sim. É. Inclusive, se eu não me engano, acho que um mês antes eu tinha ido numa nutróloga aqui em Macaé. Eu tava Legal. com 136 quilos. Falei, cara, vou tentar a nutróloga de novo. Deu certo uma vez, vai dar de novo. Só que não deu certo. Eu me adaptei à dieta dela, não deu certo. E aí, mas eu tava tentando. Então eu falei, Clarissa, Sim. vai por esse lado da bariátrica que você tá mais animada. Eu vou tentar ainda mais Sim, uma vez, sim. de maneira normal, vamos dizer assim. Entendi. Entendi. E aí... E só pra gente, eu vou até dar uma recapitulada depois. Pulei muitas etapas. informação, Pulei Mas a muitas gente etapas. já estamos falando então um pouco sobre, né, entendemos um pouquinho da história de vocês com a obesidade, Sim. né, e aí vocês casaram, né, Isso, 2014, já éramos casamento. gordinhos. 2014. Acabamos de fazer 10 anos de casado. vou até pedir pra botar a foto que a gente tem de vocês aqui. Nós éramos noivos nessa foto. Eu A gente não aparentava tem um ter pouquinho da noção da sobrepeso. obesidade de vocês, né? André, nessa época, Eu devia ter com uns... 115, 120. Porque vocês se conheceram, Não, essa já foi bem... bota uma um antes mês dessa. antes da minha A última que ela bariátrica. mandou. Vê se tem uma outra foto que ela mandou aí recente. Ele tá de camisa listrada, azul. E vocês se conheceram? Essa aí. Você tinha noivo. Aí você já tinha, você falou 105? Não, aí eu já 115. devia ter uns 115. 115, mas nem parece tanto, né? Por isso que eu falo que eu não via dessa maneira. Quando eu vejo as fotos hoje em dia, eu fico assustado. Eu já tinha quase 80 também, 74, por aí. Foi o peso mais ou menos que eu casei. Eu devia estar com 115. Que eu casei com 115, eu casei mais ou menos com esse peso. Eu vejo até por causa da papada ali da. Entendi. Então, assim, vocês se conheceram, já tinham uma obesidade, assim, Já, inicial eu tinha um ali. sobrepeso, Eu tinha 105 quilos. E ficava nesse processo de oscilação. engorda, né? emagrece, sempre na luta ali, mas sempre pro mais. E a gente estava até conversando aqui. Aí daí o casamento foi um fator que piorou essa Sempre. questão da obesidade Sim, de vocês, sempre. né? Assim, eu lembro da época de solteiro, acho que se eu não me engano, meu máximo de peso tinha sido 120 quilos. Eu cheguei a ter 120 quilos solteiro. Entendi. Aí uma das dietas que eu fiz, eu lembro que foi até a dieta do carboidrato. Que na época era um médico que minha mãe foi, que a minha mãe é acima do peso, né? Na minha família eu tenho um tio também que é obeso. Hoje em Sim. dia tá menos, mas já foi muito obeso. Sim. E a minha mãe também, assim, meu pai nem tanto, meu pai também hoje em dia tá acima do peso, mas depois de 50 anos, vamos dizer assim. Sim. E então, assim, eu vi que eu comecei a puxar logo pro lado da família da minha mãe, um pouco acima Sim. do peso. E aí ela ia fazer a dieta, eu ia junto com ela. Então eu lembro que nessa época eu cheguei a perder, eu fui de 120 para 90 quilos. Entendi. Nessa dieta do carboidrato que eu fiz isso aí, deve ter sido 2007, por aí, não lembro mais ou menos. Porque foram tantas dietas. Entendi. Mas essa aí foi 2013, 2014. se eu Tá, não me aí engano. tem a outra foto deles, né? Qual que foi a outra foto que tava antes? Essa aí foi 2013, né? Essa um ano aí. antes de casar, mais ou menos. Essa aí foi o Essa auge. foi o Pode auge, ser essa. é. Aí foi quando vocês estavam... Aí você já tava pensando na cirurgia bariátrica, ou não? Já. Aqui já tava já nesse E pensamento essa foto já. aí deve ser 2021. Essa aí já A pensava. primeira foto é mais antiga. A primeira foto é 2019. Essa A aí. primeira foto, não, desculpa. Essa aí, tem né? na esquerda, não. Aquela mesma foto, desculpa, volta aquela. Essa aí você tava... Essa aí tem Essa quanto? Essa aí foi foi em agora. dezembro de 2022. Essa aí, é porque são duas fotos diferentes, estão Não, mas coladas. você já tinha operado, não? Não, eu operei um mês depois. Essa aí foi no Réveillon. Você operou em janeiro? Operei dia 18 de janeiro de 2023. Ah, você operou em 23. É. Então você operou no passado.
Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos agora. Agora em janeiro faz 2 anos. Essa foto da esquerda, que são 2 fotos separadas. A da esquerda é 2019. Foi no meu auge, assim, vamos dizer. Eu devia estar aí com 145 quilos, 140 quilos. Mas olhando assim, eu não me vi. Eu tava no churrasco na casa do meu pai. Eu não me via desse tamanho, entendeu? Entendi. Isso que é bizarro, assustador. Eu também depois que eu olhei essa foto, eu fiquei muito assustada. E essa aqui, tanto com o tamanho dele quanto o meu, porque eu também não via depois ele. Depois que eu vi a foto tamanho. no celular, eu falei, caraca. Assim, eu olho pra ela, que eu olhava pra ela, que eu não via ela. Se eu olhava pro celular, eu falei, gente, é uma deformação de imagem, eu não sei explicar. Deve ter um psicólogo que vai saber explicar isso melhor que eu. Sem dúvida, a gente não percebe às vezes que tá naquele nível. Vai tendo bloqueios também, não tô tão ruim. Você não quer se ver daquela maneira, de repente. Não, e é uma coisa de você não se perceber e não perceber o outro. Porque eu olho ele nessa foto e na minha cabeça, nessa época, ele não era desse tamanho, entende? É uma coisa... Isso é bizarro. Até as pessoas falam como casal, né? Assim, a questão do casal. Eu ia até perguntar, porque assim... A gente, na minha cabeça, ele não era desse tamanho. Sim. Da mesma forma que eu acho que pra ele essa obesidade que vocês tinham, isso de alguma forma atrapalhava? A gente achava que não, né? Até na nossa cabeça a gente achava que não. Vocês conseguiam, pelo menos ter um relacionamento bom, da minha parte, namorar e qualquer coisa que fosse. A relação sexual era normal, sem nenhum problema na nossa cabeça. Só que você, depois que emagrece, que percebe que pode ser muito melhor. Entendeu? Gente, como é que eu consegui fazer isso antes? Será que eu fazia isso mesmo? Você fica se perguntando, né? Pois Parece que é outra coisa que a gente está fazendo hoje em dia. Exatamente. Então, assim, a obesidade, de alguma forma, ela interfere. Atrapalha, claro, com certeza. Mas quando vocês estavam com obesidade, vocês não tinham essa noção. Não tinha, exatamente. Não tinha essa hoje em dia a gente vê, é que eu falo, às vezes assim, hoje em dia eu vou amarrar um cadastro, vou pegar uma coisa no chão, falo, gente, antes eu não percebia como era, hoje em dia é tão fácil você fazer como isso. Como toda a questão de limitação física, eu acho que a vida do casal era bem isso, né? Sim. E aí você começa a reparar que é a vida do casal, não só sexualmente falando, mas... sei lá, vamos deitar aqui, eu, André e Arthur na cama. Meu Deus do céu. Parecia que estávamos numa cama de solteiro. Hoje em dia a cama, assim, tem até pra brincar com o nosso filho, né? Hoje em dia é entendeu? Pra pegar no colo, tudo mais fácil. Ele contou a situação do colégio, né? Ia até perguntar, porque a gente começou antes uma das coisas que me marcou, né, foi a questão do Dia dos Pais, se eu não me engano, de 2019 mesmo. Que ele estava no berçário. Eu tava desse tamanho, desse ano mesmo. Entendi. Então eu lembro que a gente foi pra uma sala, era uma homenagem pros pais, a gente foi pra uma sala que os pais tinham que sentar no chão. Quando eu vi que tinha que sentar no chão, eu já, como é que eu vou sentar, cruzar a perna era impossível pra mim. Mas não me fazia falta. Então hoje em dia você vê como é que faz falta. Mas na época pra que eu preciso das pernas sentado no chão? Não vou meditar, né? A gente tinha esse pensamento. E aí quando eu já entrei na sala, quando falaram que era pra sentar no chão, eu já falei, cara, onde é que eu vou sentar? Eu vou ter que sentar me escorando, não consigo simplesmente me abaixar. Você vê a alimentação que a obesidade te traz. Aí eu consegui me escorar numa pilastra, consegui parar. Eu falei, daqui eu não saio mais, daqui eu fico. E a dinâmica do grupo ali com os pais é que tinha as fotos no outro lado da sala, pra ser pior. Tinha as fotos dos olhos das crianças, né? Você tinha que identificar seu filho. Entendi. Então, ia na ordem, pai, quanto é? Aí o pai ia lá, levantava e apontava, meu filho é esse. Pai, quando foi chegando na minha vida, eu falei, cara, eu não vou levantar. Sim. Se eu levantar, o risco de minha calça rasgar, sei lá, de alguma coisa acontecer, mas não Uma vou. vergonha. Aquela vergonha, então eu não levantei. Eu fui o único pai que não levantou. Isso me emociona um pouco. Eu fui o único pai que dali eu... Sim. Meu filho é aquele ali, acertei, graças a Deus acertei. Mas assim, eu não levantei. Sim. Isso a obesidade naquele momento, ela foi um limitador gravíssimo pra mim. Sim. Assim, se fosse hoje em dia, meu filho ia sentir isso. Claro. Na época ele era bebê, ele não entende. Hoje em dia ele ia olhar, pai, por que só você não levanta, né? Claro. Então foi uma coisa que na época eu cheguei em casa triste, eu comentei com ela. Mas assim... passa, né? Passa. No dia seguinte você vai pro churrasco, começa a tomar cerveja, como é que não esquece? Passou. Sim, eu acho que uma coisa também, uma questão familiar que a obesidade traz, talvez não tenha sido tanto o nosso caso, ou pode ter sido, mas, por exemplo, a gente planejou engravidar e aí demorou uns meses. E aí, mas eu acho que também fica aquela questão dos médicos falarem, olha, não queria falar, mas a questão da obesidade, tanto do pai quanto da mãe, são questões que influenciam na fertilidade, né? Na produção de espermatozoide, na questão da fertilidade da mulher. Sim. E aí éramos obesos. Eu, quando engravidei, eu tinha 80 quilos. E aí, quando eu cheguei no obstetra falando, não, eu tô grávida, aquela coisa toda, ele falou, então,
Eu gostaria que você parisse com o mesmo peso que você engravidou. Ela perguntou qual a meta de peso que eu posso ganhar. Ele, na verdade, você não... O ideal é que não fosse nenhuma. Nada, que 80 quilos já seria o peso que você teria. Com 9 meses, com 10 meses. E aí, mas vamos lá. Sim. Vamos, né? Vamos tentar e tal. E aí eu consegui. No início eu perdi um pouco de peso, mas por uma questão de... porque enjoa também. Aí, né? Não conseguia comer muitas coisas. E aí, a gravidez inteira, eu engordei 8,8 kg. Na reta final, né? Se não me engano. Mas no final, porque eu trabalhei... De 80, você foi para 88. 88,800, Nasceu com 88. E aí, mas era sempre aquele medo, né? Meu Deus, vamos fazer aquele exame chato de diabetes, vai estar... Claro. Graças A ao sua meu bom gravidez Deus, foi tranquila. foi muito saudável. Que bom. Né? Mas eu digo que é uma raridade. Claro. Porque o que a gente tem, por exemplo, de amigas que engravidaram com peso super normal, super saudável e ficaram diabéticas. Sim. E aí eu tava sempre ali, meu Deus, minha pressão verificando tava sempre baixa, graças a Deus, não tô hipertensa. E aí a glicose, curva insulínica, tava sempre tudo ali. Mas foi tenso. Sim. Né? Foi tenso. E aí a gente ficava pensando, meu Deus, e como é que vai ser depois? Então tudo assim fica... São coisas que eu acho que a obesidade vai escondendo. A gente vai botando para baixo do tapete um pouco ali, Você não né? quer confrontar, né? Você não quer ter esse confronto com você mesmo, acredito. Sim, então, entendi. assim, a gente casou, André já era obeso, eu estava no sobrepeso, talvez com obesidade 70 e poucos quilos. E aí, a vida do casal foi sempre essa luta da balança, né? Emagrece um pouco, e aí as pessoas cobravam mais dele porque ele era maior. Sim. E aí depois vinha a cobrança também, quando ele emagrecia, e você? Que eu emagreci, você não ficou incentivada por ele não e tal. Aí ela que escutava mais. Aí, e você? Então, de alguma forma, tinha o pessoal que comentava com você. Sim, a minha família é bullying total. Sempre o que eu bullying vinha dentro de casa. Mas era um comentário pra tentar ajudar. Era zoando e pra tentar ajudar, era tudo junto. Eu lembro assim, sempre que eu emagrecia, meus amigos me davam assim, pô, cara, que maneiro, você conseguiu. Continua assim, você tá focado, tá legal. Cuidado pra não voltar, porque eu tinha histórico de voltar o peso, né? Pô, olha como é que você tá, cara. Pô, fica bem, não volta. Não vai voltar não, agora é de vez. De nada, e voltava. Então, assim, isso aí sempre tinha esse reganho. Sempre teve. Sempre teve reganho. Ia bem e depois perdia. Depois algum gatilho aí, voltava tudo a perder. Toda vez que eu ia no médico, até eu comentei isso com você. Falava assim, gente, como emagrece, eu sei. Sou especialista. Agora, como manter o peso é que eu ainda não consegui aprender. Sim. Isso aí é uma coisa que... se manter no peso, de manter o peso como eu tenho conseguido manter hoje em dia, graças a Deus, eu tô aprendendo. Cada dia é um aprendizado, eu penso assim. Sim. Eu nunca aquele cara que foi alcoólatra, né, que foi drogado. Você sempre tá lutando com aquilo. Eu tenho isso pra mim na minha cabeça da obesidade. Eu acho que basta a gente entendeu que é uma doença, né? A gente sabe que se a gente relaxar, como eu te falei, acabei de ficar uma semana de férias. Claro. Relaxei, fui na balança 2 quilos. Ou seja, que o pessoal fala, bariátrica pode voltar? Eu falei, cara, pode voltar. Claro. Eu posso comer pizza o dia inteiro. Uma fatia de pizza a cada 40 minutos. Sim. E um copo de Coca-Cola. E se eu ficar deitado o dia inteiro, eu vou engordar. É isso aí. Você tem que mudar. Você não precisa mudar a sua vida, que eu comentei antes. Você não precisa mudar a sua vida 100%. Você tem que fazer adaptações. Eu continuo churrasco com meus amigos, tomando minha cervejinha no fim de semana. Você não precisa virar outra pessoa. Não precisa virar outra pessoa. Meu medo antes da bariátrica era esse. Sim. Eu gosto da minha vida. Por que eu vou mudar? Mas você vai perder peso, mas... Não me incomoda, eu não quero mudar minha vida. Hoje em dia eu vejo que você consegue perder peso e não precisa mudar a sua vida. Você tem que se adaptar. Sem dúvida, você tem que se adaptar. Eu acho que depois você vai achar o seu equilíbrio, né? Isso aí. E depois que a gente teve o Arthur, que eu acho que foi pontuando mais isso. Porque a vida do casal, como a gente falou, a questão, por exemplo, sexual, antes não parecia problemática, era normal. Sim. Só que aí, depois que tem filho, você, vamos comprar uma bicicleta, vamos, bota a cadeirinha. E cadê que cabia ele e a cadeirinha da criança? Não cabe, ou era a cadeirinha ou era a barriga. São coisas que na época você acha engraçada, não sei o quê. Mas aí, toda hora é uma coisa, né? Aí vem a questão da escola, depois vem a questão da cadeirinha. Roupa. Depois vem a questão de, vamos comprar uma roupa para tem um casamento. Bota meu sapato, porque como é que veste calça o sapato de terno? Entendeu? Difícil. Então, assim, são coisas que eu acho que vai passando despercebido e a gente vai colocando para baixo do tapete aquele incômodo. Sim. Até que chega uma hora que o incômodo vai sobressair, né? Vai sair debaixo do tapete e vai aparecer. Que aí foi a parte importante dela, que ela que partiu para o da bariátrica. Sim. Mas só vou até aproveitar, né, pontuar isso, que é muito interessante, cada um tem uma história com a obesidade.
E esses relatos são, assim, pra mim interessantes, né? E eu, com certeza, pra quem às vezes vai ver esse episódio, vai se identificar de alguma maneira. Alguns trechos, né? Lógico. Porque você vê como que a obesidade interfere, né, numa questão, como você contou, de um relato de um evento na escola, e aquilo, às vezes as pessoas nem pensaram que poderia causar aquele tipo de constrangimento para uma pessoa. Exatamente. Então, assim, e como aquilo te limita? Porque, era só sentar no chão, só que você não... Hoje em dia é uma coisa simples. Não conseguir sentar no chão era um problema, porque para você levantar do chão seria também uma dificuldade. Sentar e levantar era dificuldade. Por causa da obesidade. Sim. E isso fica marcado, né? Então, assim, a obesidade, ela tem isso. E não adianta a gente esconder, como vocês estão falando. Exatamente. A gente tem que encarar de alguma forma. Para poder vencer isso. Exatamente. Porque é possível vencer. E vocês estão aqui para provar isso, né? Então, isso é legal. Então, assim, às vezes você tá pensando, pô, não vou conseguir sair dessa. Você vai conseguir sair. Você consegue sair dessa. Só que você vai ter que olhar, se encarar de frente. Encarar o problema e buscar ajuda especializada. Algum profissional, alguém para estar junto com você. Como é que você conseguiu? Caramba, eu falei, gente, quando você tá muito determinado. E assim, eu lia sobre cirurgia, eu lia sobre sleeve, eu lia sobre... Sim. Eu procurava artigos que falassem sobre depressão no pós, porque aí a gente vai em busca das lendas, né? Os problemas, vamos dizer assim. Porque eu acho que a bariátrica, quando a gente fala bariátrica, as pessoas que não atuam, não trabalham com isso, elas vivem com lendas na cabeça. Que vai tomar remédio para sempre, e meu vizinho ficou depressivo. O primo do meu irmão, do meu parente, virou alcoólatra. Engordou tudo de novo. E aí eu falei, não, a gente tem que procurar... Os bons exemplos. Ciência. O que dizem sobre. Sim. Né? Não adianta ser fulano de tal, meu vizinho. Eu quero saber... Sim. Vamos procurar. Qual é a diferença da cirurgia tal, para quem que ela é indicada? Isso. E aí, e por ela ser da área da saúde, né? Eu acho que isso ajudou ela nesse sentido. Claro. E tudo que ela absorvia, ela passava para mim. Então eu meio que absorvia de tabela. E aí acabava que as pessoas acham muito que a bariátrica é para aquele super obeso que está acostumado a ver nos quilos mortais. Sim. E aí uma coisa que eu passava, que era, mas você não é gorda para isso. Você não é gorda para isso. Eu falei, gente, como eu não sou gorda para isso? Eu tenho dificuldade de fazer. A gente vai mostrar essa foto. Não era não? Olha como é que eu era. Como que eu não sou gorda pra isso? Chega onde eu cheguei, que aí você vai ver como é que é a vida. Eu não consigo subir uma escada com meu filho no colo, que pra mim é uma atividade física, dá taquicardia, tem que parar pra descansar. Isso. Sim. Mas é falta de condicionamento. Tá, mas por quê? Porque eu tô obesa. Sim. Então, né, tem muito disso. Acho que as pessoas têm muito na cabeça que a bariátrica é para aquele obeso, super obeso, e para quem não gosta de ser obeso. Gente, vamos parar de romantizar quem gosta de ser obeso. Ou então pensa que quem foi pra bariátrica é porque que foi fraco, não teve força. Eu falei, cara, eu canso de falar, força pra emagrecer eu tive várias vezes. Sim. Mas eu não conseguia manter. Então, pra que eu vou ficar sofrendo nessa... Eu vi dentro da minha casa um exemplo que me mostrou a determinação dela e eu vi que conseguiria também. Então, eu fui seguir o bom exemplo. Achei melhor seguir o bom exemplo do que... E agora a gente espalha a palavra da bariátrica. Porque... A gente tenta não ser aquela pessoa chata. Eu tive dois exemplos. Eu tive o exemplo dela e eu tive um amigo meu de colégio, o Rodrigo. O apelido dele era Gigante, por exemplo. Mas ele era alto. Sim. Mas eu, por exemplo, tinha mais peso que ele. Caramba. Ele, se eu não me engano, acho que ele chegou a 138 quilos, 140. E eu cheguei a 150. Só que ele tem 1,80m, eu tenho 1,70m. E ele fez antes dela. E ele tem os mesmos hábitos que eu. Bebida, churrasco, amigos, resenha. E ele me contou, se eu não me engano, na semana que ele ia fazer. Porque ele, como eu vim pra maquiar, acaba se distanciando um pouco das pessoas, né? Ele me contou, eu falei, pô, cara, que maneiro. Faz, tal. Ele fez. Eu vi que ele ficou muito bem. Eu falei, pô, cara, se esse cara que tem os mesmos hábitos que eu, ficou muito bem. A Clarissa fez, que mora comigo aqui, que eu vejo, tá muito bem. Eu falei, cara, eu consigo, pô. E isso me motivou demais, que eu vi que eu tinha dois exemplos, assim, um exemplo masculino de um cara que eu sei que leva a vida como eu gosto de levar, e hoje em dia eu tenho contato com ele, a gente sai pra correr junto, por exemplo, quando eu vou a Niterói, ele tá super bem, né? Então, tipo assim, cara, eu consigo também. Entendi. Então, assim, pra você, o que fez você fazer a cirurgia foi a questão da experiência de outras pessoas. Isso, no meu caso foi o exemplo, né, que eu tenho a Clarissa, né, dentro de casa, e tem um amigo meu, o Rodrigo, lá de Niterói, que ele fez a cirurgia 6 meses antes da Clarissa. E ele levava o tipo de vida que eu levava, né, que eu levo assim, vamos dizer assim, fim de semana churrasco, cerveja com os amigos, tá sempre rodeado de pessoas, essa é a nossa vida social, vamos dizer assim.
E ele fez e ficou muito bem. Ficou muito bem. Então eu vinha conversando com ele, ele, cara, então isso contou bastante pra você? Contou, porque eu vi que um cara que tem o perfil de vida que eu levava se adaptou muito bem. Fez a cirurgia e ficou bem. E ficou bem. Conseguiu levar a vida normal. Por mais que ele tenha feito bypass, se eu não me engano, ele não fez a mesma da sleeve que a gente fez. Eu vi que ele ficou bem e leva uma vida super normal. E aí, logo na sequência, 6 meses depois, a Clarissa fez dentro de casa. Sim. Ficou super bem. Eu falei, cara, o que eu precisava era isso. Eu tenho um exemplo esse dentro apoio. de casa, um exemplo fora. Um cara que leva a vida como eu levava. Sim. Se adaptou muito bem. Clarissa aqui do meu lado, que era uma coisa formiguinha de comer o tempo todo. Tá super bem, eu vou conseguir. Legal. Então isso aí pra mim foi o que faltava pra eu... Pra de fato bater o martelo e decidir pela cirurgia. No meu caso foi desespero mesmo. Mas agora ele falando, eu lembrei que na época que eu tava muito decidida que eu ia fazer. Sim. E aí eu comecei a lembrar de pessoas que tinham feito. E aí a Marcela, a irmã de um amigão meu, e a Carol também, as duas são de Niterói. Coincidentemente elas fizeram com o mesmo médico. E aí eu fui, poxa, tudo bem, queria falar, desculpa se você não quiser falar sobre o assunto e tal, porque tem gente que não gosta, claro, né? Claro. Mas eu queria, me diz sua experiência, você gostou? Todas as duas, só me arrependo de não ter feito antes. Que legal. E aí, foram muito verdadeiras, muito sinceras, assim, em relação a tudo. No processo. Mas eu já estava decidida que se pudesse, eu faria com toda certeza. E aí foi partimos para pro... Sim, conta bastante que ter as pessoas próximas que fizeram e contam como foi, acho que tem um fator importante na decisão para se fazer a cirurgia. Eu digo até porque depois que a gente fez, pessoas do nosso ciclo de amizade fizeram também. Sim. Então, assim, acho que o pessoal viu que a gente, o André, que sempre foi um cara que vivia na boemia, vamos dizer assim, né? Churrasco, bebendo. O cara tá super bem. Não é que mudou da água pro vinho, que eu falo, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia, mas de maneira, vamos dizer assim, mais consciente. Sim. Não precisou virar outra pessoa. Não precisou virar outra pessoa. Isso que não me dava medo de fazer cirurgia antes. Era ter que mudar o jeito de eu viver. E eu gostava muito da vida que eu levava. Sim. E só que o que eu fiz? Eu adaptei. Eu incluí, por exemplo, atividade física na minha vida como uma rotina. Sim. Eu encontrei um lugar aqui em Macaé, que é a Alta Performance, lá onde eu treino, que eu sou muito bem acolhido. Sim. Então eu acabei de renovar aqui meu plano. Eu já tô há 2 anos lá, já é meu recorde pessoal, 2 anos na academia. Que massa. Então, porque eu encontrei um lugar que eu me sinto muito bem, que eu gosto de estar lá. Sim. Em janeiro eu tô voltando pra lá. Em janeiro a Clarissa tá voltando lá, que ela deu uma relaxada nesse quesito. Não consegui ficar em outro lugar, vou ter que voltar pra lá. Então, assim, e o meu ciclo de amizades aqui em Macaé, por exemplo, vem da academia. Legal. É a galera que foi que mudando eu um pouco o tipo de amizade. Sim, por mais que com essas pessoas eu faça a mesma coisa de fazer um churrasco, tomar uma cerveja, ir num bar, mas assim, é um ciclo de amizade que um incentiva o outro não só a beber e comer, incentiva também. Incentiva a treinar, a gente joga vôlei que não precisa ser 880, né? Tem um caminho do meio ali pra você seguir, você consegue a gente consegue manter, então assim, a bariátrica, além do resultado físico, né, do emagrecimento, ela incluiu atividade física na minha vida, que é uma coisa que eu boicotava. Eu gostava de fazer, de vez em quando eu corria, mas era tipo assim, tinha época. Tinha época que eu ia pra academia, ficava 3 meses, aí parava. Aí ia parava. E consequentemente, eu ganhava peso. Entendi. Então é uma coisa que eu coloquei na minha vida que eu pretendo agora, a ideia é nunca mais parar de fazer. Sim. Entendeu? Então é uma coisa que me ajuda demais no meu dia a dia. Aí eu vou perguntar pra vocês, né, especificamente sobre cirurgia bariátrica, assim, de o que é a cirurgia para vocês? Como é que vocês enxergam assim a cirurgia? O que ela foi? Quais foram os pontos assim que vocês às vezes querem relatar que é interessante, bom, legal, e alguns pontos talvez que vocês queiram ressaltar assim que às vezes não foi tão bom? O único ponto que eu não considero nem negativo, mas eu acho que eu sou muito imediatista e gosto de previsibilidade. Então assim, a questão financeira do pós-bari, sim, eu achava que eu queria ter sabido primeiro. Sim. Né? Porque vitamina, suplemento, whey, e aí financeiramente dá uma pesada. Sim. Né? Mas eu acho que... É um investimento, né? É um investimento, saúde, né? Eu não considero como... Sim. Não chega a ser um ponto negativo. De resto é só positivo. A gente nunca teve problema com nada, assim. Mas a gente também foi muito rígido de seguir todos os protocolos como deveriam ser seguidos. A parte psicológica é muito importante, né? Você fazer o acompanhamento. O que eu digo assim, cara, tem que fazer antes, tem que fazer também depois. Sim. Você está passando por uma adaptação. E a parte nutricional também. Você tem que seguir com o nutricionista, o nutrólogo, você tem que ter um acompanhamento. E a gente vem mantendo isso. E eu acho que, assim, como a maioria dos obesos, eu acho que a questão de você ter pré-determinado aquele tempo, mas é muito sofrido, como é que você conseguiu? Na minha cabeça,
aquilo ser pré-determinado, vai ser muito difícil a fase líquida, mas são 15 dias, calma. Sim. Né? Vai melhorar. A fase branda também não está muito fácil, mas são 15 dias, calma. A fase pastosa. Então, assim, você saber que aquilo tem um tempo te deixa muito determinado. Porque tá difícil, mas eu sei quando vai acabar. E o peso vai caindo na balança. E você vai vendo o resultado. Então, não, todo mundo é assim, né? Como diz ali, a balança não mente, né? Você tá vendo teu peso caindo, então, ou seja, tá valendo a pena o teu esforço. E aí eu lembro tá sendo que, recompensado. Assim, tinha uns 10 dias, eu não lembro exatamente, mas era muito recente. E eu lembro de uma situação de eu sentar no sofá de casa e cruzar as pernas. Sim. Meu Deus, há quanto tempo eu não cruzo as pernas? Eu só sentava de perna cruzada, né? Tipo, faz o 4 ali, né? De cruzar a perna mesmo. Meu Deus, há quanto tempo eu não cruzava a perna? Olha que doideira. E aí você vai percebendo ganhos que você não sentia falta antes. É o que eu falo, né? A questão do obeso limita, mas não limita. Limita você que não está percebendo que está limitado. Você já está acomodado naquela obesidade. Você acha que é um novo normal. Então a questão de, caramba, eu consigo cruzar as pernas. Legal. Eu consigo abaixar aqui para calibrar o pneu. Sair da piscina, né? Eu falo até pela piscina do nosso prédio. A água bate na cintura. Antigamente, para sair, tinha que ser na escadinha. Hoje em dia eu saio, boto a mão ali, sabe, pra brincar com o nosso filho, tudo. Sentar na bicicleta, cadeirinha. Ele não conseguia andar na bicicleta com a cadeirinha, não cabia. Ou era a cadeirinha ou era ele. Então, assim, são coisas que a bariátrica trouxe que você às vezes nem tem noção que estava sem. Que entendeu? Tinha perdido, que né? tinha perdido, que estava ali perdido, da qualidade de vida que você não... mas eu consigo fazer tudo, eu sou ótima. A gente achava que conseguia fazer tudo. E o procedimento em si, eu falo assim, a gente saiu do centro cirúrgico, eu entrei no quarto 6 horas da noite. Sim. A primeira noite eu dormi de lado. Aí, cuidado. Gente, mas eu virei de lado, eu dormi e acordei de lado, foi involuntário. E de boa, sem problema nenhum, sem dor, sem problema nenhum. Para tomar meu banho no outro dia, sozinha, não precisei de ajuda para nada. Não. Então, assim, ficamos muito bem. Muito bem. O pós-operatório foi tranquilo. Mas seguimos completamente a rixa como tinha que ser. Tomando as vitaminas, tomando a medicação. Se são 20 ml, são 20 ml. Se são 20 minutos, são 20 minutos. São 30 minutos, são 30 minutos. E aí, seguindo como tem que ser. E fazendo terapia e... E se ajudando, né? O tempo todo se ajudando. E você dentro de casa, quando os dois são bariátricos, um ajuda o outro, né? Um tá incentivando o outro ali. Às vezes você percebe que o outro deu umas coisas mais exageradas, tá dando mole nisso aqui. É que eu falo pra ela, academia você tá dando mole no fazer. E ela fala, você tá tomando cerveja demais fim de semana, tem que segurar. Então um vai meio que ele incentivando o outro, educando, tentando ajudar, porque um quer o bem do outro, né? Então acho que o bom dos dois serem bariátricos dentro de casa é isso. Que um percebe um entende o processo do outro, porque sabe que não é fácil, passando, mas também sabe que você consegue lidar. Isso a gente tem certeza disso. Não, isso é legal até eu reforçar isso com vocês aqui, né? Até pro pessoal que tá assistindo a gente, né? A primeira questão financeira. Sim. Que ela de fato, ela acontece, né? Principalmente nos primeiros meses, quando tem o gasto dos remédios do pós-operatório, né? E depois vai vindo as vitaminas e compondo, né, o processo. Mas assim, no geral, quem está se cuidando hoje com saúde vai ter esse tipo de investimento com vitamina, com whey protein, creatina e o que for vindo junto. E cada vez o gasto vai diminuindo. Conforme você vai atingindo qualidade de vida, o gasto vai diminuindo. Então, por exemplo, eu não tomo mais minha medicação de resistência insulínica, menos um gasto. Eu não vou tomar mais o meu remédio de colesterol alto, menos um gasto. Então, a qualidade de vida vai aumentando, você vai diminuindo também, né? O gasto para gastar em outras coisas. Não, porque eu falo assim, por mim, eu tenho esse gasto também. Então, eu tenho esse gasto com vitamina, tenho gasto com whey protein, tomo também. Enfim, outras coisas que a gente vai, cada um no seu nível, usando, né? Então, esse tipo de investimento, ele vai acontecer com quem quiser saúde. Exatamente. Seja com cirurgia bariátrica, seja com outras estratégias, né? Então, reforço isso, mas é um ponto que as pessoas que forem fazer vão ter que se preparar para isso. E uma coisa também que vale a pena a gente acrescentar, além do custo, é o que vocês falaram do acompanhamento, né? Isso é muito importante no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Não adianta fazer a cirurgia, como vocês falaram, e não mudar, de certa forma, e não ter um acompanhamento, um suporte, né, para isso. Porque a vida, ela varia de tempo em tempo, né? Exatamente. A gente não sabe. Então, assim, você ter essa estrutura de cuidado com o psicólogo, às vezes um estresse que aconteceu no trabalho, que às vezes você iria para uma compulsão, você iria para uma coisa, você, calma aí. Direcionar isso já Deixa eu marcar uma consulta, deixa eu reavaliar isso aqui, sabe?
e aprender realmente a se alimentar de novo, né? Sim. Que o André comentou isso com a gente aqui, a Clarice também, desse saber que fases, né, do processo vão passar, né? A fase mais difícil da cirurgia são os primeiros 15 dias. Exatamente. Então, assim, eu falo para todo paciente, os primeiros 15 dias é a fase mais difícil, inevitável, porque tá naquela dieta líquida, aquela mudança inicial, aquela mudança total, né, de vida, mas vai passar. Você vai voltar a viver, você vai voltar à atividade física, para o seu trabalho, para sua rotina. Mastigar, a sua ansiedade, a mastigar, a conseguir tomar mais água, enfim, todo esse processo ele vai passar. Sim, vai passar. E vai valer a pena, né? Então, assim, friso muito essa questão do acompanhamento. Então, eu falo assim, os casos de sucesso, os casos de pacientes que eu acompanho, tanto os casos bons quanto os casos ruins, eu tenho no consultório os dois. Claro. Então, a gente vai tentando ajudar todo mundo, mas os casos que dão certo, não é só apoiar na cirurgia. Eles fizeram por onde? Cada um está fazendo o seu lado. E geralmente acompanhado de Profissionais de atividade física. Atividade física. Entendeu? A rotina da atividade, cara. Eu acho que também um nutricionista é muito importante. Por quê? Você começa comendo 100 gramas, depois você vai para 150, depois você vai para 200. Então, mas você tem que saber como fazer esse aumento de quantidade de maneira nutricional. Você tem que saber quanto você bota de proteína, quanto você bota de carboidrato. Sim. Então, assim, eu tendo, geralmente a cada 3, 4 meses eu vou no nutricionista para poder adequar novamente minha dieta. Porque quando eu começo a perceber que começa a me dar mais fome entre uma refeição e outra. Sim. Então eu sinto, olha, eu tenho que voltar no nutricionista, porque a dieta já tá meio que não tá tão balanceada. Então esse acompanhamento, se você quiser fazer por conta própria, a probabilidade de dar M é grande, né? Sim, total. Porque como a gente falou aqui, se você quiser comer besteira a cada meia hora, você consegue comer. Sim. Entendeu? Então o que eu falo assim, eu adorava amendoim, mas eu sei que é uma coisa muito calórica, então eu diminuí. Não vou falar, não como mais, não. Mentira, eu como. Mas assim, ao invés de comer todo fim de semana um saco, 2 sacos assim, não, eu como um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Sim. Eu tenho, a bariátrica, ela me ajudou a tomar melhores decisões. Legal. Para que eu vou comer uma calabresa, uma linguicinha fina, eu só posso comer uma carninha, um frango, não sei o quê. Vai ser mais nutritivo, né? Exato, vai ser mais e menos calórico. E a proteína, pra gente que tá no processo, você não pode perder massa muscular, você tem que sempre tentar ganhar nessa troca aí das massas, né, vamos dizer assim. Então, assim, esse tipo de melhores decisões, eu acho que a bariátrica me ajudou muito. Me ajuda, Legal. né? Vamos ver umas fotos aqui deles, então, também, né? Depois da cirurgia, a gente já viu as fotos do antes, né? Desse casal aí. Essa daí foi um mês antes de eu operar. Foi no Réveillon. Réveillon de 22 para 23. Dezembro, e aí janeiro, dia 18, foi quando eu operei. Eu tava... essa aí foi... Isso aí é muito legal. Já tinha operado? Não. Também foi no aniversário de casamento, 2 anos atrás. Esse aí foi nosso aniversário de casamento... De 22. 2022, né? Que legal. 22. A gente na Ilha Grande fazia passeio de barco. Imagina, pra descer e subir num barco desse tamanho. Jesus. Mas na época a gente achava que se tava virava. tudo normal. Dava jeito. É a falsa qualidade de vida que você acha que tem, mas a não gente tem. nessa época escolhia o bar pelo tipo de cadeira. Qual cadeira que era melhor pra sentar. Entendi. Achava normal, mas esse quiosque aqui, a cadeira dele é pequena, não vai suportar a gente. Meu não. Deus, a minha cara parece um balão da lei seca. Né? Essa aí também já foi no final do ano, a gente também bem grande. O André tava bastante O pesado. André já tava com 145. por aí, quase. Seu pro com 150, né? Ele com 150. Essa aí é foi antiga. Antes, antes da gente casar. Pode passar, a gente já 10 até anos mostrou. Atrás, Tem as Essa mais foi recentes. antiga. Essa também foi antes. Essa aí foi antes? E é legal ver os antes, que dá pra ver muito efeito sanfona. Tava, porque tem tá antes. Com 110 aí, 115 tem antes, quilos. mais ou menos, tem antes bem gordo, tem um antes, né? Tem. Você vê como tava. Essa foi semana passada. Essa foi dos 10 anos de casado. 10 anos de legal. casado. Essa foi semana passada. Essa E também. essa aí pra mostrar que a gente continua a vida social. A gente tava aí no Cruzeiro do Zeca Pagodinho, por exemplo. Foram 10 anos de casado. Então, mas não vivendo loucamente. Vivendo aí, ó. Mas não vivendo loucamente. A gente Bebendo parava. cervejinha ali. Não perderam a vida de vocês. Exatamente. Que era Meu da maior cirurgia, medo, né? Era meu maior medo antes da cirurgia. Mas uma vida equilibrada, Deixar a de gente ser quem eu parava, era, vamos dizer assim. tomava café, parava, almoçava, fazia uma boa refeição de almoço, depois fazia uma boa refeição de janta, mesmo sabendo, vamos beber, então vamos parar agora, vamos tomar uma água, vamos, descansar, vamos jantar, boas escolhas. Muito e legal. depois a gente volta a beber de novo. Isso. Aprendeu a isso aí se equilibrar. Um né? exemplo. Isso foi semana passada. Muito legal. Os dois operados, mas conseguindo manter os hábitos que a gente tinha antes. Só que com qualidade de vida. Voltamos de férias quinta-feira, sábado já estava na academia. Hoje tem treino. E assim
aí E assim, eu entendo que a fórmula... Ah, essa aí foi durante. Ah, legal. Esse foi durante. Eu já tinha feito. A gente já tinha feito, já tinha voltado aos treinos. É. Ela já estava provavelmente no peso ideal aí, que ela tá agora. Na verdade, eu tava mais magra e eu não me gostei. É engraçado isso também, né? Você não se gostou tão magra. É, eu cheguei a 59 quilos e eu não gostei. Entendi. E aí tá bom também. Engordei um pouquinho isso aí, depois faz parte e agora é do manter. processo. É. Exatamente. Vou aproveitar ali, até que a gente mostrou ali a foto, né? Falar um pouco da questão do casal, né? Já que vocês estão aqui, vou aproveitar vocês Lógico. Claro. pra gente bater um papo sobre isso. Que a gente falou um pouco sobre como era a vida de vocês com a obesidade, né? E aí vocês até adiantaram um pouquinho, mas eu queria entender, assim, mudou muita coisa na vida de vocês como casal depois da cirurgia? Muda. Com certeza muda. Muda. A verdade é que eu acho que na obesidade a gente achava que era normal. É. Né? A gente achava que, tá de boa, é tranquilo, não muda em nada, tá? Os dois obesos. Mentira, muda sim, muda sim. Eu lembro que assim, às vezes eu procurava ela, né, pra ter algum tipo de relação, e ela Sim. meio que não queria e tal. Eu até falei, porque eu tô gordo. Ficava Fala com com a gente, é um algumas casal, questões assim, né? vamos conversar. Se for isso, eu vou mudar, eu vou tentar correr atrás. Claro. Ela, não é isso, não é isso e tal. E assim, aí hoje em dia, com os dois magros, a gente continua tendo as nossas relações e a gente compara como era antes. A gente falava, Sim. cara, será que lá a gente não via como aquilo tava podando a gente, né? Tava limitando a gente. Sim, sim. Exatamente. A gente Legal. achava que tinha uma vida normal, mas não tem. A verdade a gente é vê essa. que hoje em dia a gente consegue se relacionar muito melhor como homem e mulher também. Sim, Com certeza, legal. faz diferença. Com certeza faz diferença. Interessante, porque às vezes a gente não tem essa noção, né? também. Acho que não, tem obesidade, mas dá pra se virar, dá pra ser legal. sim. Com Consegue certeza. até se virar, mas não é aquela mesma coisa E que eu você acho poderia que, alcançar, assim, né? Sim. A libido, principalmente da mulher, é multifatorial, né? Sim. Então, a partir do momento que você consegue se exercitar melhor, você consegue se alimentar melhor, eu acho que consegue dar uma melhorada. Sim. Não estamos aí 100% não, mas eu ia estamos até seguindo a perguntar, eu ia vida. até perguntar sobre isso, a questão da libido no pós-operatório, porque isso é uma coisa que diverge. Tem gente, mulheres, assim, principalmente, o libido tá muito mais alto com mulher até com homem, né? Sim, Porque o homem é um pouco mais normal, mais fácil, sempre Sim. meio que tá disposto, né? É. Mas a mulher que às vezes tem essa questão de... E tem mulheres que às vezes sentem que realmente melhoram a libido depois da Sim, cirurgia. melhora. E tem mulheres que dizem que não melhora, piora até. Não, depois não da acho que cirurgia. piora, não. Aí eu não sei, até Não acho pegar que a piora, sua opinião não. sobre Na isso. minha opinião, não piorou, não. Na minha opinião, melhorou. Né? Teve uma melhora. Teve sim. Eu até brinco assim, que antes da cirurgia, pessoal, olha, tem o risco de você ficar viciado em alguma coisa, né? Você ou alcoólatra, Sim. ou jogo, ou em sexo. Aí eu falei assim, ó, o meu medo dela, dos meus amigos, sério, de repente virar alcoólatra, por hábito de beber. Eu falei, olha, eu não virei alcoólatra. Você também não ficou viciado em sexo. Mas melhorou. Ninguém ficou viciado, mas melhorou. Tá bom. Vício é sempre ruim, né? Exatamente. O equilíbrio tá bom. Manter o equilíbrio. Mas não, melhora com certeza. Melhora com certeza. Digamos que não tá, meu Deus, porque tem outras questões, Isso aí, mil questões, com né? certeza vai influenciar. Mas melhora, com certeza melhora. O dia a dia melhora come, na legal. libido, melhora o desempenho, A melhora parte até, tudo. do corpo, né? Você enxergar a pessoa de uma Isso, maneira melhor. é isso que eu fico pensando, assim, que às vezes tem a ver com muita autoestima também, questões Sim, psicológicas, sim, emocionais. sim. Porque às vezes, Você se veste melhor, como você se cuida você mais. emagrece, você, poxa, você tá se gostando mais. Você meu fica corpo- mais à vontade. Sinto mais à vontade, Com certeza, sinto mais, com certeza. Né, tranquilo, uma autoestima por mais mais alta. que assim, a gente até brinca, né? Na época que a gente era obeso, a gente nunca foi aquele obeso envergonhado. A gente Sim, nunca sim, teve. Isso eu acho que era uma coisa que na época era uma coisa boa, mas hoje em dia eu posso. Às vezes eu penso, isso de repente até me atrapalhou. Por eu não sentir vergonha de ficar sem camisa, de ficar de sunga, que eu vou à praia, a ia pra gente nunca teve churrasco. problema de... Você sempre tem aquele que não tira a camisa, porque eu tô assim, eu não, onde eu chegava eu tirava a camisa, não tava nem aí. De repente, se eu não tivesse tanta essa liberdade, eu poderia antes ter Se tomado a tivesse um decisão pouco da mais de bariátrica. vergonha, teria feito algo não antes. é tão bom você ser tão desinibido, mas de repente, se você fosse um Claro. pouco, te chamaria a atenção antes. Isso não Se chamou aquilo nossa te atenção. incomodasse mais, talvez você teria mudado antes. Né? É, digamos exatamente. Mas tudo tem um Imagina. tempo pra acontecer também. Sim, é o que ela brincou, né? Foi meio que Deus também um pouco direcionou a gente. O caso da corretora, ter feito a bariátrica, nosso plano de saúde ter mudado pro plano, e agora mudou pro plano que você não opera mais também. Então, tipo assim, Só falta acompanhamento. Naquele período. foi na janela que tinha que Legal, ser. Foi na janela que tinha que ser. Foi na janela que tinha que ser. Foi... Gente, ó, Certo. vou assim, meio que chegar no final da nossa entrevista. Agradecer demais vocês. Não, o prazer Obrigada. foi. E sempre assim, no final da nossa conversa, né, eu acabo perguntando, né, se vocês querem deixar algum recado final, alguma mensagem, né, a quem está assistindo, às vezes, uma coisa que
uma coisa que queriam deixar marcado, assim, frisado, talvez. Cara, eu até me emociono um pouco, assim, lembrar, porque foi uma frase que me marcou muito. Que as pessoas sempre falam que eu morreria por ciclano. Eu morreria pelo meu filho. Mas você viveria pelo seu filho? Você seria capaz de mudar hábitos, mudar toda uma dificuldade? Você viveria pelo seu filho? Porque eu acho que uma coisa que aconteceu, eu nunca tive medo de morrer. Sim. Né? Mas agora eu tenho um filho para criar. E se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Sim. Né? Então eu acho que é uma frase que me marcou muito. Eu vi essa frase, eu estava na época, acho que para fazer a bariátrica. E morrer por alguém, você morreu. E aí a gente não sabe depois. Agora é viver por alguém. Você seria capaz? Eu acho que é uma coisa que a bariátrica trouxe isso pra gente, né? Sim. Porque a bariátrica traz vida. Traz vida, né? Porque se você não é capaz de se dedicar, não adianta você ser o melhor pai, melhor mãe. Você precisa ter saúde. Sim. Né? Eu não vou mentir que, obviamente, que 90% quando eu procurei, eu queria estética, eu queria caber numa roupa, eu queria poder escolher. Isso faz parte do Mas processo. aí você começa a perceber que você estava preso naquele corpo. Disso, né? Exatamente. Você tinha uma falsa qualidade de vida, né? As pessoas romantizam muito a obesidade hoje em dia, de autoaceitação. Você tem que se aceitar, é claro que você tem que se aceitar. Mas não se engane, né? Ninguém gosta de ser obeso. Ninguém gosta. Então, se você não faz por você, faz por outra pessoa. Pensa em outra pessoa, pensa em quem você ama, pensa na sua família, pensa no seu filho. Eu acho que é basicamente por aí. No meu caso, assim, até concordo, assino embaixo o que ela acabou de dizer, né? E, assim, o que eu digo, assim, eu tenho amigos que pensam em fazer ou que tem preconceito. Não, você optar pela bariátrica, você está sendo fraco, covarde. Olha, eu penso totalmente ao contrário. Eu acho que você está sendo muito corajoso, porque você está se limitando fisicamente naquele momento, né? Tirando uma parte, reduzindo o seu estômago. Mas você está investindo em você, né? Na sua vida, na sua família, no caso. E assim, é o que eu falo, eu tinha um medo de deixar de ser a pessoa que eu era. Eu sempre fui um cara que tive muitos amigos, tenho, graças a Deus, onde eu chego eu tenho muitos amigos. Legal. Sempre fui aquele cara engraçado. Sociável, né? Sociável, E eu tinha medo de deixar de ser assim. Era o medo que eu tinha. Eu falei, cara, eu gosto da minha vida. Eu lembro que eu te falei essa primeira consulta. Eu falei, eu gosto da minha vida, eu não quero mudar a minha vida. E você falou, cara, você não vai ter que mudar a sua vida, você vai ter que se adaptar. E hoje, eu já tenho 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses de bariátrica. Eu voltei à minha vida, não vou falar o normal, porque agora é o meu novo normal. Se eu voltar ao normal antigo, também, né? Que não era o normal, eu vou engordar de novo. Claro. Então, assim, se você tá na dúvida, pensa em fazer, cara, vai com tudo e faz. Por quê? Se você seguir os procedimentos, os protocolos, você consegue ter a sua vida, o seu futebol, a sua resenha com seus amigos, churrasco, bebida, normalmente. Legal. Você consegue manter a sua vida, a parte boa do que você tinha, né? Sim. Você também não tem que levar tudo, né? Traz só a parte boa. Exato. Traz só a parte boa, se adapta que vai dar certo. Se Deus quiser, com a ajuda da família e seguindo os profissionais, vai dar certo. Sensacional. É Larissa, isso. André, muito obrigado, viu? Nada, obrigado. Nós que agradecemos. O final de vocês aí abrilhantou ainda mais. Parabéns. Estamos à disposição que precisar. Muito feliz por vocês, viu? Sigam firme, aquela coisa, sigam nesse processo que vocês estão. É um processo eterno. Sensacional. Vocês, como casal, perderam acho que 80 quilos, né? Eu perdi 60. Quase 90, na verdade. 30. 60 eu, 30 ela, 90 no total. Que legal. 90 quilos. É isso, pessoal, muito obrigado, viu, por esse ano. Quem aí tá seguindo a gente, eu até olhei aqui há pouco tempo, nós já estamos com 1.700 seguidores. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram aí, né, no nosso canal, que começou esse ano. E quem puder ajudar a divulgar, comentar aí com a gente, né, participar, colocar nos WhatsApp, tudo da vida. Com certeza alguém vai receber um vídeo, às vezes, um pedacinho e vai ser ajudado de alguma forma, né, a vencer essa doença. Talvez não seja nem com a cirurgia, pode ser de outra forma, mas que possa talvez se alertar que precisa tratar a obesidade. Então, finalizamos esse ano. Um Feliz Natal, um ano novo aí, muito bom para vocês. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado e ano que vem a gente tem mais. Tamo junto aqui.